Testando. Testando. Ei. Ou.
Bom, eu vou começar aqui. Quem for chegando vai se acostumando aí com como tiver o... coincidência. Bom, eu vou começando aqui. Eu vou resolver os 3 exemplos que tem no material, tá? Que é esse do LED piscando a 2 Hz. A outra forma de resolver, um PWM de 1 kHz com 25% na saída OC0A. E resolver esse último exemplo aqui, que é com o do cycle variável. Tá? A visualização dos acontecimentos, a implementação vai estar sendo feita no Arduino físico, que vocês podem ver aí na webcam. E eu vou estar seguindo esse material aqui para fazer as soluções. Tá? A primeira coisa que eu quero fazer é fazer um LED piscar com uma frequência de 2 Hz. Tá? Então, a primeira forma que eu posso usar para resolver isso aí eu vou vir aqui para o quadro. Não, vou apagar aqui sim. O que é que eu quero fazer com esse caso, né? Eu quero fazer o LED pisca com F igual a 2 Hz. Certo? Então, uma das formas que eu posso resolver isso é fazendo com que o ciclo de contagem de 0 a 255 do timer demore 2 Hz. Certo? Então, para isso, o ciclo de contagem de 0 a 255 teria que começar em 0 segundos. Aqui é... Como é o nome do registrador? Aqui eu tenho que lembrar o nome do registrador, peraí. TCNT. Aqui é o valor da contagem. Eu vou colocar em verde. E aqui é o valor em segundos. Certo? Então, no instante de contagem 0, o tempo vai estar em 0 e no final, 255, ele vai estar em 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2 é 0,5 segundos. Então, a gente teria que fazer o período da contagem ser 0,5 segundos. Só lembrando aqui, o período da contagem vai ser dado por uma dessas duas fórmulas aqui. Tá? Eu vou colocar aqui no quadro, só um instantinho. Essa fórmula, quando a gente está trabalhando no modo normal, e essa fórmula aqui, quando a gente está trabalhando no modo CTC. Certo? Então, esse aqui, normal, e esse aqui, CTC. Só lembrando, o CTC ele vai contar até o valor do registrador dado aqui e depois ele vai reiniciar a contagem de 0. Esse aqui ele vai contar de 0 a 255 e depois ele vai reiniciar a contagem. Certo? Então, para fazer o período igual a 0,5, F tem que ser igual a 2, né? Então vamos resolver essa conta aqui. Para o modo normal, tá? Que é o mais simples, que a gente não tem que fazer muita conta. Então, a frequência tem que ser igual a 2 Hz. A frequência do clock é predefinida pelo cristal, que é 16 vezes 10 a 6 Hz. Então esse valor é fixo. Então a única coisa que a gente tem que calcular aqui é o pré-scaler, né?
Então, 2 vezes n vezes 256. Isso aqui vai dar que 512 vezes 2, 1024, 1024n, vai ser igual a 16 vezes 10 a 6, consequentemente n tem que ser 16 vezes 10 a 6, dividido por 1024. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter o seguinte valor. Vezes 10 a 6, dividido por 1024. A gente vai ter um pré-scaler igual a 15.625. Só que isso é um problema, né? Porque o maior pré-scaler que a gente pode ter é o próprio 1024. Certo? O que é que a gente pode fazer, então? A gente pode colocar a maior contagem possível, que é a menor frequência que a gente pode obter aqui. A menor frequência que a gente pode obter é com o maior pré-scaler possível. Certo? Então, como é que ficaria isso? A frequência vai ser igual a 16 vezes 10 a 6, dividido por 2 vezes o maior pré-scaler possível é 1024. Então, 1024 vezes 256. Essa frequência aqui vai ser 6 vezes 10 a 6, dividido por... Dá 30 e os quebrados. Oi? 30,51. Ah, certo. Pronto. Então, essa frequência vai ser 30,51 Hz, ou seja, para contar de 0 a 255 vai demorar 1 sobre 30,51. 1 sobre 30,51, que é aproximadamente 32,7 milissegundos. Ops. Milissegundos. Então, se uma contagem de 0 a 255 demora 37,7 milissegundos, para a gente contar... Eita. Para a gente contar de 0 a 0,5 segundos, a gente tem que fazer essa contagem de 0 a 255 um certo valor de vezes, né? Então, vou colocar aqui em azul. Se de 0 a 255 demora 32,7 milissegundos, para a gente contar 0,5 segundos, a gente tem que fazer essa contagem 0,5 dividido pelo tempo que demora a contagem, né? Então, 0,5 dividido por 32,7 vezes 10 a menos 3. Vai ser 0,5 dividido... 15,29. Dá 15,29. Pronto. 15,29, né? Então, a gente vai ter que fazer essa contagem de 0 a 255, 15,29 vezes, tá? Para a gente deixar um valor redondo, a gente pode dizer que vai fazer essa contagem 15 vezes só. Tá? Então, como é que a gente faria isso? Primeiro de tudo, a gente tem que configurar o timer para ele trabalhar no modo normal com o pré-scaler igual a 1024. Tá? Então, vou vir aqui no ambiente de programação do Arduino, eu vou fazer isso, tá? Sempre me referenciando com o material que está disponível lá no site, no sistema. Então, primeiro, os includes, né? AVR. Isso
Isso aqui, para acelerar um pouco, eu vou copiar o cabeçalho e eu vou direto para o main, tá? Pronto. Então, para a gente definir que o timer vai trabalhar no modo normal, a gente tem que ver uma das tabelas lá, né? Qual é a tabela que a gente tem que ver? É a tabela 14.8 e a gente vai mexer nos WGM 01 e WGM 00. Eu vou deixar mostrando junto também. Pronto. Então, para trabalhar no modo normal, WGM 01 tem que estar no 0 e WGM 00 tem que estar no 0 também. Esses dois bits estão nos registradores, está no registrador TCC R0A, certo? Então, como eles têm que ser 0, eu não vou mexer neles, tá? Porque eles normalmente já são 0. Qual outro passo que a gente tem que fazer? Colocar o prescaler igual a 1024, né? Para mexer no prescaler, a gente tem que vir na tabela 14.9 e vai selecionar o prescaler aqui. 1024, a gente coloca CS02 em 1 e CS00 em 0. Ou em 1, desculpa. Esses 3 bits estão no registrador TCC R0B. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Transferindo aqui a tela. Pronto. Então, TCC R0B vai ser... Eu vou colocar o valor padrão e depois eu vou alterar os bits que eu quero mudar especificamente. Tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, são os 3 últimos bits, os bits referentes ao prescaler, e o último bit tem que ser 1 e o bit 2 tem que ser 1 também. Tá? Então, isso aqui eu disse que prescaler n igual a 1024. Como ele vai trabalhar no modo normal, para trabalhar no modo normal, eu teria que alterar o TCCR0A. Mas para trabalhar no modo normal, ele fica tudo em 0. Só para deixar isso visível, eu vou escrever ele aqui também, tá? Mas isso não seria necessário. Timer 0 no modo normal. Professor, licença. Diga aí. O senhor vai gravar essa aula? Tô gravando. Eita, eu esqueci de gravar no Teams. Eu tava gravando em outra coisa. Pronto, agora tá gravando. Não tem problema não. Não disponibilizando pra gente. Beleza, então, TCC R0A já foi configurado, TCC R0B acabou de ser configurado também. Eita, eu não passei para o material, né? Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto. Então, mexi no TCC R0A, mexi no TCC R0B. Quais são as outras coisas que a gente tem que fazer? Tá, a gente vai trabalhar com interrupção de timer. Certo? Para trabalhar com interrupção de timer, a gente tem que ativar a interrupção do timer. Para fazer isso, a gente vem no registrador TI-MSK. Esse N é sempre o número do registrador. Ou do registrador não, do timer. Certo? Então, eu vou ativar aqui o estouro de contagem. A interrupção por estouro de contagem significa que vai ocorrer uma interrupção sempre que o contador chegar ao valor máximo dele, que é 255, e retornar ao valor 0. Então, ele contou de 0 a 255, essa interrupção vai ser acionada. Essa TOIE0. Certo? Então, para ativar essa interrupção, eu venho aqui no registrador TI-MSK. TI-MSK 0. E eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alterar o último bit só, que isso aqui vai ativar. Ativa interrupção por estouro de contagem. E como a gente vai estar usando interrupção, a gente tem que usar a função SEI.
include avr interrupt.h. Biblioteca de interrupções. Eu também vou disponibilizar esse código para vocês, tá? Pronto, então aqui eu configurei o prescaler, configurei que vai ter interrupção de estouro de contagem, configurei o modo de operação, e eu vou fazer agora... certo, agora eu tenho que contar, voltando aqui para o quadro, tá? O que é que tem dizendo aqui no quadro? Como a maior contagem que a gente pode fazer é de 32,7 milissegundos, a gente vai ter que fazer isso 15 vezes para que o ciclo demore cerca de 0,5 segundos. Certo? Para fazer isso, a gente tem que inserir uma variável de contagem. E, voltando aqui para o Arduino, eu vou inserir essa variável de contagem aqui em cima, tá? Então, int contador, vou iniciar ele como 0. E ele vai contar quantas vezes o ciclo foi concluído. Certo? Então, acredito eu que não falte mais nada para a gente configurar. A gente coloca o while 1 para o programa ficar rodando continuamente. Falta só a gente escrever a rotina de interrupção agora. Tá? Para fazer isso, a gente escreve void isr, e aí aqui dentro dos parênteses a gente tem que colocar o nome da interrupção que a gente vai utilizar. Para fazer isso, eu vou mostrar aqui onde é que a gente vai encontrar esse valor. Nesse material de interrupções que eu passei para vocês, aqui embaixo tem um link que lista todos os nomes das interrupções que a gente vai utilizar. Tá? É esse link aqui. Aí vocês, para encontrarem o que vão utilizar, a gente está utilizando o timer 0, eu apertei Ctrl F e escrevi timer 0. Certo? Aí vão aparecer as opções aqui. Isso aqui, esse primeiro é para conversão AD, não é isso que a gente quer. Esse aqui é para valor de comparação dado, também não é isso que a gente quer o estouro de contagem, que é o overflow, time overflow. Pronto, então pode ser ou esse aqui, esse nome, ou esse nome aqui de baixo. Certo? Para saber qual é o nome que a gente vai utilizar, a gente vem aqui nessa última coluna e procura o microcontrolador que a gente está utilizando, que é o ATmega 328P. E ele está aqui. Certo? Se a gente encontrou a função que a gente quer, que é o estouro de contagem, timer overflow, e encontrou o microcontrolador que a gente está usando, o nome que vocês vão colocar dentro da função ISR é esse nome aqui na coluna da esquerda. Certo? Então eu vou copiar. Vou voltar aqui para o ambiente do Arduino. E vou colar aqui dentro da função ISR. Interrupção de estouro de contagem do timer 0. Pronto. Se ocorrer um estouro de contagem, significa que a gente contou de 0 a 255, né? A gente fez a conta e viu que a gente precisava que ocorressem 15 ciclos de contagem para que se passasse em 0,5 segundos, que é o que faria o LED piscar em
2 Hz. Certo? Cadê? Pronto, então a gente tem que fazer, toda vez que essa interrupção ocorrer, a gente vai fazer o contador ser incrementado em uma vez. Se o contador passou do valor limite, que é o 15 vezes que a gente quer contar, se ele é maior que 15, então a gente vai alterar o estado do LED que está na saída. Certo? Esse aqui é... Nesse caso aqui, agora falando da webcam, talvez vocês não consigam enxergar direito, mas na webcam tem mostrando que o LED amarelo está ligado no pino 5 do Arduino e o LED vermelho está ligado no pino 6. Certo? Eu vou fazer... O pino 5 e o pino 6 são da porta D de dado. Então eu vou dizer que a porta D vai ser saída. Porta D... na verdade é DDR-D, né? DDR-D. É toda saída, então 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu faço isso, eu digo que a porta D vai ser toda saída. Porta D, toda saída. E para alterar o valor do pino 6 e 5, eu vou dizer que porte D vai receber... Essa aqui é a operação ou exclusivo. Em porte D 6, porte D porte D 5. Essa linha aqui altera o valor que está em porte D6, porte D5 e porte D6. Certo? Depois que a gente alterou o valor, a gente tem que zerar essa contagem, né? Porque senão isso só vai ocorrer uma vez. Então eu vou dizer que contador vai receber 0. Reinicia a contagem. E é isso. Eu acredito que agora isso aqui vai funcionar. Tá? Como é a primeira vez que eu estou testando esse código, talvez não funcione. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou compartilhar só a webcam, eu quero ver se aparece direitinho. Eu vou gravar e... Como é que eu mostro só a webcam? Vocês estão conseguindo enxergar a webcam? Sim, professor. Pronto, então eu vou gravar e deve aparecer lá no... Qual foi o problema? Textura interrupção 0, qual foi o problema? Qualified. Espero que eu esqueci de fechar alguma coisa aqui. Ah, é só ISR, não tem void na frente não. E o pior é que vocês não estão nem vendo o que está acontecendo. Está gravando agora. Está carregado. Saída. Vamos zero isso aqui. Botar estado porta D.
esse aqui tá ligado errado. Tá piscando, mas tá bem fraquinho. Eu vou colocar em outra porta. Talvez isso aqui esteja sem funcionar. Eu vou colocar o 2 e 3. Deixa eu mostrar o que é que tá acontecendo aqui. Eu vou alterar as portas que vão ser as saídas, né? Vai ser a porta 2 e 3. Vamos ver se isso aqui funciona melhor. Por que tá tão fraco? Tá piscando, mas tá bem fraquinho. Não sei se dá pra enxergar. Isso aqui tá certo. Será que eu esqueci alguma configuração? Modo normal. 0, 0. 0, 0. Cinco. Vocês estão conseguindo enxergar que tá piscando, mas tá bem devagarinho. Bem fraquinho. Sim. Tá piscando. 2.7. Deixa eu ver se é o cabo. Eu vou trocar o cabo aqui. Mas rapaz, o que é isso? Bom, por algum motivo, os LEDs estão piscando bem fraquinho. Mas se vocês conseguem enxergar eles piscando, vocês veem que eles estão piscando mais ou menos 2 vezes por segundo. Eu não sei se dá pra perceber isso. Que é exatamente o 2 Hz que a gente queria fazer, né? Certo, então
voltando aqui para o Arduino. O que foi que a gente fez? Primeiro de tudo, a gente definiu o modo de operação que a gente ia fazer. Ele ia trabalhar no modo normal. E com o pré-scaler Min24, que é a menor frequência que ele pode chegar, ou seja, o maior tempo que pode demorar a contagem. Opa. Cadê? Ainda está enquadrado, né? E depois que a gente definiu isso, a gente fez as configurações. O TCCR0A a gente não precisa mexer, porque vai trabalhar no modo normal. Eu coloquei aqui só para deixar claro como é que ia funcionar. O pré-scaler a gente definiu no TCCR0B. Habilitou a interrupção por estouro de contagem. Habilitou as interrupções gerais. E aqui, na função de interrupção, a gente fez uma contagem de quantos ciclos ia ser completados, né? Quando chegasse a 15 ciclos, a gente ia alterar o estado dos dois LEDs que a gente está trabalhando, né? Nesse caso aqui, os LEDs ligados à porta 2 e 3 da porta D. Aos pinos 2 e 3 da porta D. Certo? Depois que alterasse o valor, reiniciava a contagem. Certo? E isso faz com que a frequência seja de 2 Hz. Certo? Essas 15 vezes. Se por acaso a gente dobrar esse valor aqui, em vez de 15 eu colocar 30, a partir de agora ele vai piscar com a frequência de 1 Hz. Certo? A cada 1 segundo ele vai acender e apagar. Certo? Então vou gravar aqui só para ver isso acontecendo. Eu acho que o programa do Arduino travou. Eu vou reiniciar ele aqui. Rapaz, o negócio travou de vez, não foi? Não quer gravar mais não. Bora, meu filho, grave.
Agora foi. Não dá para carregar um negócio. Pronto, agora dá para ver que eles piscam uma vez por segundo, né? Professor, não entendi essa determinação da frequência. Você mudou de 20 para 30, muda a frequência? Sim, tá, eu vou mostrar aqui. A gente tava no... Cadê o quadro? Sumiu? Deixa eu abrir aqui o quadro. Porque a gente fez essa conta aqui antes no quadro, mas... Não parou de aparecer aqui. Aqui agora. A gente fez o seguinte, tá? A gente fez a conta... A gente quer que o LED pisque com a frequência de 2 Hz. Aí a gente viu que de 0 a 255 deveria demorar 0,5 segundos. Certo? Aí a gente fez a conta para tentar fazer isso com um ciclo só e viu que não dava para fazer com um ciclo só, porque para fazer isso teria que ter um prescaler igual a 15.000. E o maior valor de prescaler que a gente pode ter é 1024. Certo? A solução que a gente fez foi ver qual o maior valor de tempo que a gente pode contar com um ciclo. E para fazer isso a gente usou o maior prescaler que a gente tinha, que é 1024. Esse maior tempo que a gente pode contar é esse valor aqui, 32,7 milissegundos. Certo? Então um ciclo vai demorar 32,7 milissegundos. O que a gente tem que fazer é contar quantos ciclos vão demorar para fazer com que o tempo seja 0,5 segundos. Para ver isso é só ver 0,5 segundos dividido pelo tempo de um ciclo, e a gente encontrou que deu 15,29. Para que esse número seja um número inteiro, eu arredondei para baixo, para 15 ciclos. Então, quando a gente conta 15 ciclos, ele fica com a frequência de aproximadamente 2 Hz. Certo? E isso a gente faz usando isso aqui. Cadê? Esse contador aqui, tá? A gente conta quantos ciclos ocorreram. Quando ele for maior do que o limite que a gente quer, que se a gente quisesse contar até 15 ciclos, aí faria as saídas mudarem de estado. Certo? Se a gente conta 15 ciclos, ele demora 0,5 milissegundos, ou 0,5 segundos para completar um ciclo. Se a gente contar 30 ciclos, vai demorar o dobro. Certo? Tudo ok com essa mudança? Entendi. Pronto. Então, se a gente quiser dobrar o período, basta a gente dobrar quantos ciclos a gente quer contar. Certo? Então, com 15 ciclos, a gente tem Você vai demorar meio segundo desligado e meio segundo ligado, é isso? Isso. É exatamente isso. Ok. Só um instante aqui. Estão pedindo o link da aula. Eu esqueci. Copiar. Pronto. Professor, Diga aí. mas tipo, você está colocando, quando passar meio segundo, você liga as portas, né? Altera o estado. Eu altero o estado. Ele certo? deixa de ser 0, vai para 1 ou 1 para 0. Isso. Mas a frequência vai continuar aquela 37, não? Porque o prescaler 1024, a frequência vai ser 37,5 milissegundos do período, na verdade. Isso vai ser a frequência do timer. Mas a gente está contando a quantidade de ciclos, né? E aí a gente só vai alterar o estado das saídas quando essa quantidade de ciclos forem passadas. Certo? Então, depois de 15 ciclos, eu vou alterar o estado deles. Aí, por causa disso, a frequência das saídas
vai ser de 2 Hz com 15 ciclos. Se a gente botar 30 ciclos, vai ser de 1 Hz. Certo? Aqui a gente está alterando a frequência das saídas e não do timer mesmo. Certo? Tipo, o timer com 15 ciclos do timer, você liga as saídas, certo? Com 15 ciclos eu mudo o estado delas. Aí isso vai fazer com que a Só que frequência... pra desligar ela, você vai precisar dos 15 ciclos de novo? Isso. É isso? É isso aí. A cada 15 ciclos eu vou alterar o estado delas. Mas tipo, a lógica que eu não tô entendendo. Se o contador deve mais de 15 ciclos, eu altero o estado delas. Certo. Aí eu acendo ela, vamos dizer. Sim. Ou altero. Só que para voltar, eu não tô vendo outra condição para passar mais 15 ciclos para alterar novamente o estado dela. Toda vez que ocorre um fechamento de ciclo, ele conta até o máximo, essa interrupção vai ocorrer, certo? Ocorrendo essa interrupção, eu vou incrementar o contador. Depois que chegar em 15 ciclos, eu vou alterar o estado e vou reiniciar a contagem. Então ele vai deixar de ser 15 e vai voltar para 0. E aí eu vou continuar contando. Certo? E toda vez que essa condição for verdadeira, eu vou reiniciar a contagem. Então chegou 15, mudou o estado das saídas. Foi de 0 para 1, liguei. Aí é como se ele fizesse um decréscimo. 15, 14, 13, 12, 11 chegasse a 0? Porque ele vai ter que passar 15 ciclos alterando as Não. saídas. Ele só vai tá. Aqui, a cada ciclo eu vou incrementar isso, certo? E se ele não for maior, ele não vai fazer nada. Ele só vai fazer alguma coisa se ele for maior. E depois ele vai reiniciar a contagem. Entendeu agora? Beleza. Alguém ficou com... Eu vou colocar de volta os valores só para ficar de acordo com o comentário, tá? Ficou alguma dúvida no processo aqui do que a gente fez? Se precisar, eu volto pro quadro, tá? Para mostrar as contas novamente. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, a gente passa para o próximo exemplo, tá? Eu vou copiar isso aqui para... Depois eu vou passar para vocês esse código. Bom, então vamos lá para o próximo exemplo. Tá? Cadê? Esse aqui. Voltando aqui para o material. Aqui eu apresento duas formas de fazer. Nesse aqui, eu coloquei sem usar interrupção. Tá? Você vê que tem algum... A gente tem que fazer conta dentro do while. Certo? Isso aqui é porque eu não tinha apresentado interrupção ainda quando eu tinha feito esse material. Esse material é do semestre passado. Tá? Mas esse código que a gente fez agora é mais simples. Certo? A gente só tem que configurar algumas coisas. Eita. Ah! Agora entendi por que os... Eu coloquei, em vez de colocar como saída, eu coloquei como entrada. Agora, se eu gravar, eu acho que eles vão piscar no brilho certo. Agora sim. Eu tinha colocado a porta D como entrada e não como saída. Por isso que estava piscando errado. Bom, voltando aqui para o material. Tá? O segundo exemplo é gerar um PWM com frequência de 1 kHz e um duty cycle de 25% na saída OC0A. Certo? A saída OC0A é o pino 6 do Arduino. Certo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá? Para trabalhar com PWM,
eu disse que a gente não vai utilizar o modo Phase Correct PWM, né? A gente vai usar só o Fast PWM. Então, eu vou colocar aqui no quadro o que a gente tem que fazer, tá? Então, a gente tem que fazer um PWM com frequência de 1 kHz e duty cycle de 25%. Então, para a gente fazer isso, consequentemente a gente tem que fazer com que o timer trabalhe no modo Fast PWM, certo? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então vamos colocar logo isso, né? Para alterar o estado de operação, a gente tem que vir na tabela 14.8 e ver o modo Fast PWM, certo? O modo Fast PWM tem nessa linha, na linha 3 e na linha 7, certo? Então vamos ver aqui qual a diferença. Atualiza embaixo, o valor máximo é esse aqui, certo? Então a gente vai usar a linha 7, certo? Porque a gente quer que o valor máximo seja o valor de comparação A. Então a gente tem que colocar o bit WGM02 em 1, tem que colocar o bit WGM01 em 1 também e o WGM00 também em 1. Esses dois últimos bits estão no registrador TCC R0A. Certo? Então vou voltando aqui para o quadro. A gente tem que ter WGM 01, WGM 00, ambos iguais a 1, e eles estão no TCC R0A. O WGM 02 também tem que ser 1 e ele está no registrador TCC R0B. Certo? Isso aqui vai ser o que a gente tem que mexer para fazer ele trabalhar no modo Fast PWM. Tá, então vamos começar a fazer a programação aqui. Tá? Eu vou criar um programa novo. E eu vou copiar o cabeçalho. Tá? Professor, Oi. desculpa o atraso aí, mas eu queria saber, a entrada PWM é uma entrada que ela faz o que especificamente? Qual é a diferença dela para as outras entradas? Nesse caso vai ser uma saída PWM. Tá? Ela vai gerar uma forma de onda que vai ter a largura de pulso em nível alto controlado. Certo? Então ela vai gerar uma onda quadrada, certo? Uma onda quadrada assim. Ela vai ter uma frequência fixa. Certo. No caso da gente, desse exemplo, é 1 kHz. Sim. E o duty cycle vai ser a relação entre o tempo em nível alto, tempo em alta, e essa frequência vai ter um período também, né? Que é 1 sobre o período. Certo? O duty cycle vai ser a relação entre o tempo em nível alto e o tempo total do período. Certo? Então, nesse caso, 25%. Se, por exemplo, aqui a frequência é 1 kHz, então o período dela vai ser de 1 milissegundo.
Certo. certo? Então, o tempo em alta tem que ser 25% de 1 milissegundo, que é o que o do Cycle aqui está pedindo. Tem que ser 0,25 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Certo. Nesse caso vai ser 0,25 milissegundos. Certo? Ou 250 microsegundos. Tá? Essa maleabilidade no tempo em alta faz a gente poder controlar dispositivos de forma que a gente liga e desliga ele numa frequência Desejado. desejada. Isso. Se a gente tem um duty cycle maior, significa que ele vai estar sendo ligado mais tempo. Se a gente tem um duty cycle menor, significa que ele vai estar sendo ligado a menos tempo. Em motores de corrente contínua, por exemplo, você pode fazer isso para controlar a velocidade do motor, em que a porcentagem do duty cycle significa a porcentagem de giro do motor. Então, se ele está ligado com o duty cycle de 50%, a velocidade de giro do motor vai estar em 50% da velocidade máxima. Certo? Você pode fazer o controle da velocidade de motores de corrente contínua dessa forma. Legal. Beleza, obrigado, professor. Voltando aqui. Certo, eu tinha copiado isso aqui. Eu vou escrever o básico do programa. Tá. Certo, então a gente tem que configurar a gente tem que usar os dois registradores de configuração, que é o TCC R0A e o TCC R0B, nesse caso. Certo? Então eu vou colocar os dois valores no valor padrão deles e depois a gente vai alterar o que precisar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui no material, no quadro, a gente viu que o WGM 01 e o 00 tem que ser 1. Por acaso, esses dois bits são os dois últimos do registrador TCC R0A. Certo? Então, aqui no programa, a gente vai dizer que esses dois bits vão ser igual a 1. WGM 01 e WGM 00 igual a 1. O bit WGM 02 vai estar no registrador TCC R0B. E ele está em que posição? Vou olhar aqui no material rapidinho, tá? Ele está na posição 3. Se ele está na posição 3, essa aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então esse aqui vai ser o valor dele. Certo. Então isso aqui faz mexer nesses 3 bits faz o timer 0 trabalhar no modo Fast PWM. Pronto, então a gente fez a configuração do modo de operação. A gente tem que... Eu vou voltar aqui para o material para a gente ver quais são os outros passos. Certo, definimos um modo de operação. Tem que definir o pré-scaler. O pré-scaler a gente vai mexer aqui para definir a frequência do PWM. Certo? Então, para ver isso, vamos na tabela 14.9. Mas antes a gente tem que ver como mexer na frequência do PWM, né? Para fazer isso... Eita, peraí. A gente vai usar essa fórmula aqui.
certo? Para mexer na frequência do PWM, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, vamos calcular qual vai ser o valor do pré-scaler para que a frequência seja o mais próximo possível de 1 kHz, né, que foi o que a gente queria na questão. Então, se a frequência da gente é 1 kHz, a frequência do clock é fixa em 16 MHz. Então, a gente tem que encontrar o valor de N, e o 256 já está na fórmula, né? Então, passando para lá, N vai ser 10 a 6 dividido por 256.000, ou 256 vezes 10 a 3. 16 vezes 10 a 6 dividido por 256 vezes 10 a 3. Vai ser 62,5. Só que o pré-scaler, ele tem valores prefixados, né? Se a gente se der uma olhada nos valores que ele pode obter o valor de 1, 8, 64, 256 e 1024. Então, ele pode ser 1, 8, 64, 256 ou 1024. Como ele só pode ter esses 5 valores, a gente vai escolher o mais próximo, que é 64. E aí a gente vê qual vai ser a frequência a partir desse valor. Certo? Então, a gente quer encontrar a frequência. Vai ser 16 vezes 10 a 6 vezes 64, dividido por 64 vezes 256. 6 vezes 10 a 6. Vai ser 976 Hz, né? 0,5 Hz. 176,5 Hz. Que é próximo o suficiente de 1 kHz, tá? Então a gente tem que definir que o pré-scaler vai ser igual a 64. A definição do pré-scaler é feita usando os bits CS02, CS01 e CS00. Professor, Pode dizer. mas o duty cycle vai ser referência aos 1000 ou à nova frequência? O duty cycle vai ser, a gente vai utilizar a partir dessa nova frequência, que é a frequência real que vai acontecer. Que não vai ser 0,25 milissegundos, né? Não vai ser. Vai ser um pouquinho menor. É só fazer 0,25 vezes na verdade vai ser um pouquinho maior, né? Se a frequência é essa aqui, o período vai ser 1 sobre... O período aumenta um pouco. Isso. 6,5. Que dá... vai aumentar muito pouco. 1,024 milissegundos. Certo? Aumentou praticamente nada. Certo? E aí, quando o duty cycle é 25% disso, o tempo em alta vai ser 0,25 vezes esse valor aqui. Vezes 0,25. É 256 microsegundos. Certo? Então mudou, em vez de ser 250 microsegundos, vai ser 256. Certo? Então mudou muito pouco. Tá? Para controle de velocidade, esse tipo de... O que importa, na verdade, é só o tempo em alta. A relação do tempo em alta com o tempo total, que é o duty cycle. Tá? A frequência influencia na dinâmica do sistema, mas isso é assunto para outra disciplina. Tá? Vocês veem alguma coisa de controle discreto? Em teoria do controle, eu acho que não, né?
Não. Vê não, né? Então, bom, paciência. Esses três bits aqui, eles estão no registrador TCC R0B. Então vou voltar aqui para o material para a gente definir. A gente sabe que o pré-scaler tem que ser 64, então vamos no material para ver como é a configuração dos bits. Certo? Isso aqui é o modo de operação. Para ver o pré-scaler é a tabela 14.9. Então se é 64, CS01 vai ser 1, CS00 vai ser 1. Vamos ver qual é a posição deles no registrador, né? No registrador, cadê você? São os três últimos. Então a gente vai colocar o bit 1 e o bit 0 com o valor 1. Voltando aqui para o Arduino. Pronto, a gente já tem o registrador aqui, o TCC-R0B, e a gente vai mexer nesses dois últimos bits. Ambos têm que estar em 1. Né? CS01 e CS00 igual a 1. Isso aqui vai fazer com que o pré-scaler igual a 64. O que mais falta? A gente quer usar a saída do PWM, né? Se a gente quer usar a saída do PWM... Cadê? Aqui no exemplo. Vou voltar para o enunciado do exemplo. Tá? Pronto. Tem que usar a saída OC0A, que é o pino 6 da porta D. Certo? Eu não sei se vocês lembram, mas cada timer tem duas saídas de hardware mesmo. O timer 0 tem OC0A e OC0B. Certo? Você pode usar essas saídas para diversas funções. Nesse caso aqui, a gente quer que seja a saída do PWM. Então vamos dar uma olhada aqui na configuração dela. Tá? Ela tem uma tabela específica para a sua função. Quando a gente está trabalhando no modo FastPWM, que é essa tabela 14.3 aqui. A gente vai mexer nesses dois bits aqui, certo? Com 0 a 1 e com 0 a 0. Então vamos ver como é que elas funcionam. Tá? Quando os dois estão em 0, ela não vai estar sendo usada. Essa saída OC0A não vai estar sendo usada. Quando A1 está em 0 e A0 está em 1, aqui a gente tem duas formas de trabalhar. Certo? Bom. Quando esse bit aqui, que é WGM2, é esse bit que a gente usou para a configuração no TCC-R0B. Esse bit aqui, cadê? Esse bit aqui, que a gente usou junto para definir o modo de operação. Certo? Quando o WGM02 está em 1, que é o caso da gente, OC0A vai ser invertida quando a comparação for verdade. O que é que isso significa? Vou voltar aqui para o quadro, que isso aqui fica melhor de visualizar no quadro. Tá? A palavra toggle, essa palavra aqui, significa alterar. Mas significa alterar como a gente tem chave, certo? Se a chave estava ligada, a gente vai alterar o estado dela para desligado. Se a chave estava ligada... Não, desculpa, ao contrário. Se a chave estava ligada, a gente vai desligar ela. Se a chave estava desligada, a gente vai ligar ela. Para chaves. Certo? Então a palavra toggle serve para isso. Significa alterar nesse sentido. Então,
Se a gente tinha a saída ao C0A, C0A em 1 e a comparação foi verdadeira, essa comparação, vocês lembram que a contagem é sempre de 0 a 255, mas a gente tem dois registradores de comparação, que é o OC-R0A e o OC-R0B. Quando o valor da contagem é igualado com o valor de comparação A, significa que ocorreu a igualação na contagem para essa saída. Então, se por acaso... Então, vamos dizer que OCR0A é igual a 125, tá? Vai ser qualquer valor entre 0 e 255. Quando a contagem saiu de 0 e chegou em 125, significa que houve uma equivalência na comparação. Espera aí que o gato resolveu subir na mesa. Pronto. Significa que houve uma equivalência na comparação. Então, quando ocorrer isso, da contagem chegar ao mesmo valor do OCR0A, o estado de OCA vai ser alterado. Então, ele vai sair de 1 para 0. Então, aqui houve uma ocorrência de igualamento aqui. Quando isso aqui acontecer novamente, significa que ele vai sair de 0 para 1. Certo? Então, toggle on compare match significa isso. Tá? Quando a contagem se iguala ao valor de comparação, ele vai ser alterado. Deu para entender isso? Eita, acho que o celular desligou. Vocês estão vendo a webcam, mas não, né? O celular descarregou. Meu webcam é meu celular. Só um instantinho. Bom, por enquanto a gente vai ficar sem webcam, que o celular tá carregando aqui, tá? Certo. Até aqui ficou alguma dúvida? A gente viu esse primeiro modo. O segundo modo ele vai trabalhar desligado, a saída vai estar desligada. E quando o WGM02 estiver em 1, ele vai ser alternado quando a comparação for igualada. Certo? Ficou alguma dúvida até aqui? Não, professor. Só o WGM02 sempre vai ser 1 no caso, né? Que tá no FAST, PWM. Tá. Deixa eu só testar uma coisa aqui rapidinho. Eita, o negócio... Tá, peraí. Alguém teve alguma dúvida porque a minha saída do som estava desligada, né? Se tiver, repita aí, por favor.
o WGM02 sempre vai ser 1, no caso, que está no Fast PWM, né? Não, ele pode ser 0 também, mas nesse caso aqui a gente está usando ele em 1. Na verdade, nesse caso aqui não importa. Estaria importando se a gente quisesse usar esse efeito que eu mostrei agora no quadro. Certo? Mas nesse caso vai ser 0 ou 1? Eu coloquei 1, Vai ser operação. mas da forma que a gente vai utilizar ele não importa não. Certo? Porque a gente vai usar esse modo aqui de baixo. Eu vou mostrar o que ele significa. Tá? Quando o A1 tiver em 1 e o A0 tiver em 0, o valor de OC0A vai ser zerado quando a comparação for verdadeira e setado quando a contagem for reiniciada. Então, vamos aqui para o quadro, que isso aqui vai ser mais fácil de visualizar no quadro. Tá? Quando... Certo. Aqui é o tempo. Certo. Então a gente está contando em azul 1, 2, 3 e por aí vai. Certo. Como a contagem for reiniciada, o valor do OC0A vai estar em 1. Certo? E aqui no meio do caminho, a gente vai ter o valor 125, por exemplo, que é o que eu disse que vai ser o OCR0A. Eu disse que esse registrador vai ter esse valor. Então, no instante 125, a contagem vai ser igualada. Então, nesse instante, o valor de OC0A vai sair de 1 para 0. Certo? E quando ele chegar em 255 e voltar para 0, ele vai reiniciar o valor dele em 1. O que é que isso dá controle para a gente? Certo? Sempre que essa contagem chegar ao valor de comparação, a gente vai estar definindo o tempo em nível alto. Certo? Então, o tempo em nível alto, na verdade, vai ser controlado pelo valor de comparação que a gente colocar. Se a gente coloca o CR0A em 255, o valor da saída vai estar sempre em nível lógico 1, porque a comparação só vai ser verdadeira nesse instante. Certo? Então ele vai vir até aqui, e quando passar para 0, ele vai reiniciar novamente. Professor, no caso, como o duty cycle é 25%, é 25% de 255. Exatamente. Que seria o quê? 64, 63,73. Né? Arredonda para 64. Né? Então a gente para realizar o duty cycle de 25%, a gente só precisaria colocar o valor do registrador CR0A em 64. Né? E aí, quando ele chegar no valor de contagem 64, ele vai deixar de ser nível lógico 1 e vai ser nível lógico 0. Certo? E aí a gente vai estar definindo a largura do pulso aqui, que é o duty cycle, pelo valor de OCR0A. Certo? O outro modo de funcionamento é exatamente o oposto. Tá? Quando com 0A é 1 e com 0A0 é 1. Quando esses dois são 1, ele vai funcionar justamente ao contrário. Ele vai iniciar em 0 e quando o valor de comparação for igual, ele vai para nível lógico 1. E aí, quando a contagem reinicia, ele vai para nível lógico 0. Certo? É exatamente o oposto do funcionamento que a gente viu agora. Então, significa que a gente vai trabalhar com esse modo aqui, né? Esses dois bits estão em qual registrador? Vou olhar aqui em cima. Com 0A1 e com 0A0 estão no registrador TCC-R0A e são os 2 bits mais à esquerda. A configuração deles tem que ser 1-0, né? Então, voltando aqui para o Arduino. Esses 2 bits
vão ser alterados. Vai ser 1, 0. Com 0 a 1 igual a 1 e com 0 a 0 igual a 0. Pronto. Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer? Acho que não, né? Eu acho que agora a gente só precisa dizer que o while 1 Cadê? Eu vou colocar aqui de volta no material que aqui tem uma sequência de passos que a gente segue. Tá? Certo. Então a gente definiu o modo de operação, definiu o pré-scaler, definiu se a gente vai utilizar o OCR0. A gente tem que colocar o valor de OCR0A, né? Que eu não coloquei ainda. Certo. Caso o PWM seja colocado, definir se a gente vai utilizar as saídas. Certo, a gente já mexeu nisso. A gente não vai precisar usar interrupção aqui, porque o timer vai estar rodando constantemente. A gente só vai alterar o valor da saída do PWM mesmo. A gente só precisa agora colocar o valor de OCR0A, né, que eu esqueci de colocar aqui. OCR0A vai ser 64, né? 25 duty cycle igual a 25%. Eu vou gravar aqui e eu vou faltou dizer que a porta D vai ser... Agora eu tenho que colocar certo, né? 0B, 1, 2, 3, 4, falta 1. Faltou isso. Eu vou reiniciar aqui a webcam para vocês poderem ver o que está acontecendo. Tá? Pronto. O LED vermelho, ele tá ligado... Aqui eu fiz uma coisa a mais, tá? Eu coloquei para o LED amarelo ser ligado com o duty cycle de 100% e o LED vermelho ser ligado com o duty cycle de 25%. Eu não sei se dá para perceber a diferença de iluminação entre os dois. O LED vermelho é para estar com 1/4 de iluminação em relação ao LED amarelo.
Certo? Vocês conseguem ver a diferença? Dá pra perceber, sim, a diferença. Dá para perceber a diferença? Eu não consigo ver não, professor. Mas tá valendo. Beleza, então. Bom, mas o que é que eu fiz aqui, tá? Aqui eu defini que a saída de comparação A vai ser um duty cycle de 25%. Isso eu fiz usando o ACR0A. Eita, peraí que vocês não estão vendo, né? Agora dá. Pronto, isso eu defini utilizando o ACR0A. 64 a 25% de 255, por isso o duty cycle vai ser 25%. O CR0B tem uma saída própria de PWM, que é o pino 5 da porta D, que é onde está ligado o LED amarelo. Certo? Para usar ele, eu só fiz mexendo na configuração aqui. Esses 2 bits são os bits usados para a configuração do comparador A, e esses 2 bits aqui são os bits usados para a configuração da saída do comparador B. Certo? Então, se eu quero usar PWM ligado na saída da comparação A, eu vou colocar esses 2 bits nessa forma. Se eu quero usar o PWM na saída da comparação B, eu vou usar esses 2 bits dessa forma. E aqui eu vou colocar ele num brilho diferente, só para ver se fica mais visível. Agora vai estar na faixa, metade disso, né? Então vai estar na faixa de 12%. Vamos ver se dá para perceber a diferença de brilho agora. Eu não sei se dá para perceber muita coisa não, porque na câmera fica tudo meio igual. Mas o brilho para o brilho do amarelo estar menor do que o brilho do vermelho. Talvez não dê para perceber não. Se eu colocar o resistor, talvez mude alguma coisa, mas eu acho improvável. Bom, mas vocês veem, para trabalhar com PWM é absurdamente mais fácil do que trabalhar com qualquer outra coisa. A gente só precisa fazer as configurações. Essa primeira configuração foi demorada porque foi a primeira configuração. Mas depois de um tempo de uso, isso fica muito rápido. E vocês vejam só, a gente só teve que usar configuração de saída. Ai meu Deus, o celular reiniciou de novo, a bateria está muito baixa. Vai ficar sem webcam por enquanto, tá? Eu acho que daqui a uns 10 minutos o celular já está carregado o suficiente para ficar usando para o resto da aula. Certo? Mas até aqui, tem alguma dúvida? Você vê que o uso do PWM é muito mais simples do que o uso do timer, né? Até aqui, beleza. Tranquilo. Professor, o problema anterior, o senhor não usou o Fast PWM, usou o timer, não foi? Para fazer... Foi. Alterar a frequência. Isso. Mas você poderia usar um Fast PWM, não poderia? Para alterar a frequência, toda vez que a gente quer mexer com controle de tempo, a gente usa o timer. Certo? Então, se a gente quer alterar a frequência, geralmente a gente usa o timer. Se a gente quer controlar brilho, se a gente quer controlar a potência, aí a gente vai usar o PWM. Ok. Certo. Tá, eu acho que tem mais um exemplo, né? E aí a gente encerra por hoje. Deixa eu ver aqui. Material. Cadê? Eu acho que a solução para esse caso é exatamente a mesma. Foi exatamente a mesma. Só que eu coloquei algumas coisas a mais. Eu deixei mais simples aqui no material de agora. Tá. Deixa eu salvar esse código aqui para eu poder passar para vocês. Eu vou passar esses 2 códigos agora pelo chat, tá? E aí vocês disponibilizam para quem não está conseguindo assistir a aula agora.
Carregado no computador. Esses dois. Mas também qualquer um que acessar essa sala depois pode baixar também esses códigos. O outro exemplo é só... Certo. Resolver o mesmo exemplo anterior, só que fazendo com que o duty cycle varie entre 1%, 2%, 4%, 8% e por aí vai, a cada 500 milissegundos. E aí, nesse caso, pode usar a função delay. Certo? Então, o que é que eu quero fazer aqui? No início, ele está em 1%, passa 500 milissegundos, vai para 2%, 500 milissegundos depois vai para 4% e por aí vai. Certo? Até 100%. E depois ele reinicia isso. Então, para fazer isso, é só colocar um passo a mais de processamento agora, né? Vamos aqui para o Arduino. O código aqui. Pronto. Então, as configurações a gente não precisa mexer em muita coisa. Eu só estou me importando aqui com a saída do comparador A, então eu vou voltar o comparador B para a configuração padrão dele, tá? Aí esses dois são o que definem a saída do comparador A, e aqui é o registrador que guarda o valor do comparador A, certo? Para usar a função delay, eu tenho que usar e inserir a biblioteca do delay, né? delay.h. Pronto. Esse valor inicial aqui não vai importar muito, tá? Mas na questão eu digo para começar com 1%. Então 1% de 255 vai ser praticamente 2. Tá? Vai ser 2,55. Mas como não dá para colocar número quebrado aqui, eu vou colocar 2. Certo? Então, agora eu vou ter que usar o laço while. Certo? Então, inicialmente, OCR0A, que é o que vai controlar o duty cycle, vai ser 1%, ou seja, 2. Aqui eu só estou repetindo a mesma coisa, tá? No primeiro ciclo isso vai ser repetido. Depois que eu definir isso, eu tenho que esperar 500 milissegundos, né? Então eu venho delay, ms, 500. Espera 500 milissegundos. A partir de agora eu vou copiar isso aqui, porque a gente vai ter que fazer isso algumas vezes, tá? Pronto. Essa linha vai representar o 2%. 2% é 255. 2% de 255, quanto é? 0,02 vezes 255 é 5,1. Então vou deixar em 5. Depois era 4%, se eu não me engano, né? 4% de 255. 10. 8%. É só ir dobrando agora as coisas, né? 20. 16, 32, 64 e 100. Aqui é 16. Trinta e dois. Sessenta e quatro e 100. Essa última linha aqui não precisa. O 32 já está certo. Esse aqui é 160. E por último, o próprio 255.
Certo? Então, durante o ciclo do programa, ele vai para 1%, 2%, 3%, 4% e por aí vai. Certo? Deixa eu ver se já dá para eu... Eu vou gravar isso, ver se funciona e aí eu mostro para vocês funcionando. Pronto, funcionou aqui, eu vou só pegar a webcam para mostrar. Pronto. Aí se vocês olharem para a webcam agora, vocês vão ver que a cada 500 milissegundos o brilho do LED vai aumentando até que ele reinicia a contagem. Certo? Todo mundo está conseguindo enxergar isso? É esse LED vermelho. Tô conseguindo enxergar. Tá conseguindo, né? Beleza, então. Bom, pessoal, por último, eu deixei no material uma prática aqui. Não se preocupem em executar isso, tá? Porque para fazer isso funcionar tem que ter o microcontrolador em mãos. Eu quero que vocês tentem fazer pelo menos a saída do PWM no simulador. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Quando eu uso esse código que a gente fez agora no simulador, a gente até consegue ver alguma coisa funcionando. Tem intenção? Então. Esse é o problema do simulador, tá? Ele não funciona muito bem quando a gente usa timer. Algumas coisas a gente consegue ver funcionando, mas não é tudo. Por isso que eu vou deixar vocês livres. Essa semana não vai ter relatório. Eu só quero que vocês tentem encontrar uma solução. Se por acaso vocês tiverem um Arduino, é bom que dá para vocês testarem, mas se não tiverem, não se preocupem não, tá? Cadê? Aqui a janela. Pronto.
esse simulador ele não funciona muito bem quando a gente trabalha com timer. Deixa eu ver o outro código que a gente usou. Eu vou copiar esse código aqui também, que aí vocês podem... Salvar como... 3. Se vocês, por acaso, conseguirem um Arduino para fazer teste, maravilha. Como essa semana a gente só vai mexer com timers, quinta-feira eu vou mostrar como a gente pode fazer um velocímetro utilizando isso aí. Tá? Exemplo 1, que usa interrupção. Vou copiar ele aqui para ver se funciona. Provavelmente não vai funcionar. Ele está ligado na porta D5. Não? O código está aqui, iniciar a simulação. Ele tá indo, viu? Talvez o problema do código anterior tenha sido... porque a página tinha perdido a atualização. Não, no PWM não rola não. Aliás... não, com PWM não tá rolando não. Bom, de qualquer forma, dê uma olhada nos códigos, tentem entender o que aconteceu com eles. E aí, quinta-feira, a gente vê como fazer um velocímetro, tá? Eu vou mostrar o passo a passo de como fazer um velocímetro. Beleza? Por hoje vai ser só isso mesmo. Qualquer dúvida... pode falar comigo. Se não tiver dúvida, a gente fica por isso não mesmo. Vai ter relatório, né, professor? Não. Essa semana não tem nenhuma atividade por nota, não. É só estudo mesmo. Valeu. Bom, Beleza. boa noite. Beleza. Valeu. Até mais, então. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Até mais.